DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma doença frequente que, segundo a Organização Mundial de Saúde, ocupa o 3º lugar por causas de morte no mundo. Uma doença que é prevenível e tratável, que engloba diversas patologias que impedem o fluxo de ar. E quais são as duas principais patologias que envolvem a DPOC? Eu destaco duas: o enfisema pulmonar e a bronquite crônica. O enfisema pulmonar a gente caracteriza pela destruição do parênquima pulmonar devido à ruptura da ligação dos alvéolos. Bom, se há uma hiperinsuflação desses alvéolos, a gente entende que esse paciente tem uma dificuldade na hematose, ou seja, nessa troca gasosa. Bem, entendendo isso, quais são os sinais e sintomas clássicos do paciente com enfisema? Ele é um paciente dispneico, né? E ele apresenta até mais dispneia do que um paciente com bronquite crônica, certo? Esse paciente tem tosse seca, baqueteamento digital muitas vezes. A ausculta pulmonar dele é bem diminuída, justamente porque esse paciente ele tem dificuldade na inspiração. Então, os murmúrios vesiculares desse paciente ele é diminuído. E no raio-x de tórax e na tomografia, a gente consegue observar uma alteração, principalmente no que a gente fala no diâmetro antero-posterior. A gente observa um alargamento desse tórax devido ao seu pulmão ser mais distendido. Na bronquite crônica, que é caracterizada pela inflamação das vias aéreas inferiores, mais especificamente falando dos brônquios, esse paciente vai apresentar os brônquios mais estreitos, ou seja, há um espessamento, fechamento desse brônquio, fazendo com que haja aí uma diminuição do fluxo aéreo. E somado a isso, também há uma hiperprodução de muco. Então, quais são os sinais e sintomas clássicos desse paciente? É um paciente que apresenta dispneia, não tão acentuada às vezes como o paciente enfisematoso, mas sim dispneia, tosse produtiva. Na ausculta pulmonar a gente encontra sibilos e roncos. E no raio-x, muitas vezes, não há grandes alterações, como no caso do paciente com enfisema. O que essas duas patologias possuem em comum? Tanto o enfisema pulmonar como a bronquite crônica é o resultado da exposição prolongada a agentes nocivos. Agentes nocivos que a gente entende pelo tabaco, né, que é 90% responsável pelos casos de DPOC, a exposição ocupacional e a poluição ambiental também estão presentes. Essa inflamação permanente, tanto nos alvéolos como nas vias aéreas inferiores, faz com que haja uma anormalidade da função respiratória, fazendo com que diminua a defesa e o reparo pulmonar. É importante falar que esses pacientes, ao longo da progressão da doença, eles podem vir a manifestar insuficiências respiratórias agudas. Então, a gente entende aí que esse paciente pode vir a apresentar uma exacerbação da doença ou até mesmo uma pneumonia, que é uma das complicações dos pacientes com DPOC. Em relação ao tratamento farmacológico, é importante que a gente entenda que tanto o enfisema pulmonar como a bronquite crônica são doenças distintas. Mas muitas vezes o tratamento médico, farmacológico dessas doenças vai ser de acordo com as manifestações clínicas da doença e assim como o grau de evolução. Então, é importante que nós, enfermeiros, saibamos a utilização desses medicamentos para melhor orientação do paciente, para que a gente possa também prestar em conjunto um atendimento de qualidade. Mas é importante que a gente saiba a utilização dos broncodilatadores, aí a gente fala dos beta-2 agonistas adrenérgicos, dos anticolinérgicos, aí a gente tem aí o formoterol, salbutamol, um de ação longa, outro de ação curta. A gente também, é importante também que a gente saiba a utilização dos corticoides, tanto inalatórios como sistêmicos. No caso, a gente vê muito presente, quem está comigo na prática hospitalar, sabe que é muito presente o formoterol, salbutamol, a budesonida, todas juntas numa prescrição, porque cada uma tem a sua ação e no seu tempo certo, tá? Então aí a gente tem que os corticoides inalatórios vão ajudar no quê? Na diminuição desse processo inflamatório.
quanto os broncodilatadores vão fazer o quê? Um relaxamento e melhorar o fluxo aéreo. Em relação às necessidades desse paciente, a gente já entendeu que conforme a doença for progredindo, há uma perda da qualidade de vida. Então, por conta dessa disfunção respiratória, as atividades diárias acabam sendo mais dificultosas, né? Como, por exemplo, a própria alimentação, caminhar, né? Muitas vezes até a própria ingesta hídrica desse paciente é dificultosa. Então é importante que a gente se atente a essas necessidades para que a gente possa dar o melhor direcionamento e conduta também dentro das ações de enfermagem. Então, pensando nisso, naquele paciente que está internado, né, devido a uma exacerbação ou apenas por um processo infeccioso, né, que é uma das complicações do paciente com DPOC, né, por exemplo, a pneumonia, é importante que a gente mantenha o monitoramento desse paciente, o controle da oxigenoterapia, dos medicamentos que serão administrados, né? Se esse paciente possui acompanhante ou não, se ele consegue executar essas necessidades, né, básicas, como se alimentar, se hidratar, se ele consegue realizar a higiene corporal. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas não tem como nós falarmos da DPOC num vídeo tão curtinho. Eu espero que esse vídeo de fato tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre essa doença e que, se você gostou, comenta aqui, deixa aqui nos comentários e compartilha com as tuas colegas de aula ou tuas colegas de profissão, porque é muito importante para mim. Eu agradeço a tua companhia ao longo dessa jornada.